Meus amigos, sou o Bispo Ismael Nascimento. Eu estava meditando numa palavra muito profunda e o Espírito de Deus me tocou para compartilhar com vocês, principalmente pastores, líderes, evangélicos. Você que sente que tem um ministério, você que é de Deus, preste muita atenção nisso, essa palavra é para você. A Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus e da manifestação do anticristo. Quando nós falamos de anticristo, nós pensamos logo no governo mundial, nós pensamos na economia, na política, mas na verdade a Bíblia revela que a operação do anticristo vai sair de dentro da igreja, ela começa dentro da igreja, como foi na época dos apóstolos, que eles já falavam da operação do erro, da operação do anticristo. Tudo para quê? Para dividir a igreja, para não deixar a igreja crescer, para não deixar a igreja, até corrijo aqui, ter a comunhão verdadeira e a aliança com os seus líderes. Hoje nós estamos vivendo em tempos que as pessoas trocam de igreja como se trocassem de roupas. Esse vídeo vai falar muito com você. Eu vivo em uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes hoje. Esta cidade tem de todo tipo de igreja evangélica. E aquelas que se destacam por um tempo e depois voltam ao normal. Aí vem a fase da outra que se destaca, volta ao normal. Tem outra que se destaca, volta ao normal. Sempre tem uma que cresce, não todas. E sabe por quê? Eu fui fazer um estudo e observei os dados do IBGE e pude comprovar que não muda muito o número de evangélicos na cidade nos últimos 10 anos. Não muda muito, não. Mas tem sempre uma igreja que está despontando. E aí você vai ver a fundo, é o mesmo povo que estava em uma, que passou para outra, que depois passa para outra, e assim vai fazendo turismo nas igrejas, andando de galho em galho, como fala o apóstolo, que é costume de muitos, infelizmente, da maioria. E aí entra a operação do erro. Aí entra a operação do anticristo dentro da igreja para dar um falso crescimento na igreja, que na verdade não existe. É um povo rebelde que anda de igreja em igreja, que não para em igreja alguma. Escute o que diz no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele vem falando do anticristo. E depois no 2:11 de 2 Tessalonicenses, diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Preste atenção, compartilhe esse vídeo, isso é muito sério. Se você tem um amigo pastor, alguém que tem um ministério, manda para ele esse vídeo. A operação do erro se dá de uma forma tão sutil. Eu vou começar aqui pelas fofocas dentro das igrejas. Meus amados, todas as igrejas que são de Deus passam por perseguição. O próprio Jesus disse: odiaram a mim, odiarão vocês também. Não amaram a mim, não vou amar vocês. Tentaram me matar, vão tentar matar vocês. Mas bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos levarem à morte as autoridades, quando vos injuriarem, quando mentirem. Ele diz: exultai-vos, alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Muito bem, nós sabemos disso. Mas o que tem de fofoca dentro das igrejas, e a maioria dos crentes cai nessas fofocas, olha, é brincadeira. O pastor pode conviver 1, 2, 3, 10 anos no lado de uma pessoa. Basta alguém inventar uma fofoca, que ele se sinta atingido, ele esquece tudo que o pastor fez por ele. Olha, a coisa é tão séria que ele não é capaz de vir conversar com o seu líder. Pastor, isso é verdade? A pessoa não dá para o pastor o direito de defesa. É sério, gente. Qualquer psicopata, qualquer criminoso tem direito de defesa. A maioria dos cristãos não dão direito de defesa para os seus pastores. Não dão. A pessoa simplesmente vira as costas e sai da igreja com a família inteira, por causa de uma fofoca que inventaram. A pessoa esquece os milagres que ela viveu, a pessoa esquece o quanto o pastor orou por ela,
A pessoa esquece todas as mensagens que o pastor pregou, que edificou a vida dela, e agora ela sai com a família, ela já é batizada, escute isso, ela já é dizimista, ela já é um cristão fiel a Deus, em partes, né? E ela vai prontinha para outro ministério, só continuar a sua caminhada. Ela não tem um pingo de gratidão pela igreja que durante anos ela congregou. Ela esquece de toda a história que ela viveu ali dentro. E tem mais. Se o teu líder errou, ele tem direito a perdão. Mas eu não vejo nos dias de hoje um cristão dizer: o meu pastor errou, mas eu o perdoo e continuarei na igreja. É muito raro a operação do erro. A pessoa acredita na mentira, é a operação do anticristo dentro das igrejas. É por isso que as igrejas não crescem. Você pode ver, quando uma igreja está bem, sempre alguém de dentro da liderança trai o ministério. Você já viu pastores que até chegaram a construir, fazer e acontecer, e às vezes o auxiliar do pastor, aquele que trabalhava ao lado do pastor, se levanta contra o pastor, inventa uma sorte de mentiras, e o que ele faz? Abre a sua própria igreja. Infelizmente, os pastores mais antigos estão me ouvindo agora, me assistindo, estão careca de passar por isso. É por isso que muitos pastores não oportunizam. É por isso que muitos pastores têm medo de oportunizar, porque a maioria dos auxiliares que você formou, você fez o cara ser o que ele é hoje. Quando ele chega lá, ele trai. Principalmente quando os pastores são anciãos. A geração nova tem uma mania feia de trair seus líderes. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E as pessoas, como é um líder que fez a fofoca, que se rebelou, a igreja, em vez de ficar ao lado do seu pastor, do seu verdadeiro líder, a igreja se divide, porque fica no será que é verdade? Será que é isso? Gente, operação do erro. Isso é muito sério. E deixa eu falar uma coisa aqui que o apóstolo Paulo falou. Ele disse assim: o evangelho tem que ser pregado. E, infelizmente, o evangelho é pregado por três tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que pregam o evangelho por vaidade. A pessoa, ele quer a vida do pastor, a casa do pastor, ele quer ser honrado como pastor, ele quer ser visto como pastor, aí ele resolve ser pastor. Ele resolve se tornar um pregador do evangelho porque ele acha que é fácil ser um pastor. Ele acha que é fácil. O camarada, ele é vaidoso, ele quer, ele é ciumento, ele quer a vida do pastor. Outros pregam o evangelho por ira, por porfia, por divisão. São pessoas teimosas. Elas querem pregar o evangelho de qualquer jeito, na teimosia, na rebeldia. O camarada quer abrir a igreja dele, quer ter o ministério dele, mas ele não tem ministério. Para começar, ele é um rebelde. E é por isso que existem tantas igrejolas e igrejinhas sendo abertas em tudo que é bairro, em tudo que é cantinho, por gente que não tem formação nenhuma. Infelizmente. Existe uma outra linha da operação do erro. O diabo usa aquele familiar rebelde, incrédulo, e até permite que esse familiar se converta para desviar a família inteira da igreja. Quer ver? Você já viveu isso. Esse vídeo vai abrir tua mente. Operação do erro. A família toda está na igreja e tem aquele familiar que vem meio que de arrasto, meio que obrigado. Ele critica tudo que o pastor prega, ele fica lá com os braços cruzados, com um beiço que dá para fazer um bife. Ele fica lá daquele jeito, ele não escuta nada, ele não gosta de vir na igreja. Quando, de repente, parece que uma varinha mágica, ele resolve ir numa outra igreja, ele resolve ir num congresso, ou ele conversa com alguém na rua, aí ele vai lá, nessa igreja, nesse lugar, e se converte. Milagrosamente ele se converteu. Aí ele vem para a família que está fiel, a família que está na igreja, a família que está firme. Ele vem para a família e diz: olha, agora eu encontrei uma igreja de Deus, agora eu encontrei um pastor verdadeiro, agora eu tenho o Espírito Santo, meu Deus, lá naquele culto eu senti o Espírito de Deus, eu chorei, nossa, agora eu me converti. Quem dera que se converteu. Mas a maioria está sob a influência do espírito do erro. E aí ele começa a fazer a cabeça da família e falar dos erros da igreja que a família está, ele fica inventando coisa, para tirar o pai, a mãe, a irmã, a tia, a sobrinha da igreja, para levar para esse ministério que agora ele diz
que ele se converteu, que ele encontrou o Deus verdadeiro. Só que na maioria das vezes, sabe por que Deus não operava na vida dele na igreja? Porque ele nunca foi fiel em nada. Ele vinha na igreja forçado, ele não dava uma oferta, não dava um dízimo, ele não se batizou, ele não fechava os olhos para orar. Não fechava os olhos para orar. E hoje que ele foi nessa varinha mágica, que é interessante, né? Agora ele virou um homem de Deus. Agora é uma mulher de Deus, agora ele fala línguas estranhas, agora ele encontrou um lugar que ele está cheio do Espírito Santo. Mentira. É mentira. Ele pode até estar num lugar que hoje ele resolveu ser fiel e por isso Deus está abençoando. Mas antes não abençoava porque era um rebelde, era um desobediente, era um emburrado. E muitos deles fazem toda uma onda e depois param de ir na igreja, tiram a família da igreja que a família estava e desviam muito dos seus. Tem gente que chega vindo de outras igrejas onde a família está. Agora eu vou congregar aqui com vocês, vou congregar com vocês. Meu Deus do céu, eu vou ficar aqui com vocês. E aí ele começa só a ver defeito na igreja. Meu filho, volta para a tua igreja. Para de incomodar a tua família que foi para uma igreja séria. Vai lá para a tua igrejinha. Mas tem familiar que, usado pelo espírito do anticristo, espírito do erro. Eu vou finalizar o vídeo agora. Pastores que estão me ouvindo, membros que estão me ouvindo. Você que é um cristão, nunca se levante contra os seus líderes. Hoje, o bispo Ismael, eu já estou hoje com 34 anos. Eu tenho 19 anos de ministério, eu comecei praticamente jovem no ministério. Preste atenção, eu já vivi na minha vida as consequências da desonra. Eu já passei por experiências amargas por não obedecer líderes. Nunca desobedeça seus líderes. A maioria dos líderes, às vezes, endurecem com você. Porque o próprio Deus está usando eles para quebrar o teu orgulho. Obedeça a seus líderes. Seja fiel, nunca desonre. O que eu mais tenho alegria hoje é de honrar o meu pai na fé. O que mais me faz alegre é de poder receber a oração dele, a bênção dele. E nem sempre ele foi bênção para mim. Aos meus olhos. Aos meus olhos. Mas hoje eu vejo que até nos momentos que ele me puxou a orelha, que ele foi duro comigo, ele foi usado por Deus para quebrar o meu orgulho. Segundo lugar, você que é cristão e está me ouvindo, o que o teu pastor fez contra ti? O teu pastor já te fez algum mal? O teu pastor já foi mal educado contigo? Fala a verdade. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores que me escutam agora nunca foram ofendidos pelos pastores e o pastor nunca te fez nada. E você saiu da igreja por causa do problema dos outros. Você comprou a vida dos outros. Você entrou em briga que não era tua. Você foi insensato. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, disse assim, preste atenção, aquele que se mete em briga alheia é a mesma coisa que pegar um cachorro bravo pelas orelhas quando passa pela rua. Você que se mete com o problema dos outros na igreja é a mesma coisa que você pegar um cão bravo pelas orelhas quando está passando pela rua. Sabe o que vai acontecer? Quem vai ser ferido é você. Quem vai sair mordido é você por briga que não é tua. Se o teu pastor nunca te fez mal nenhum, nunca te deu motivo, sempre te tratou com educação, sempre pregou o evangelho para você, orou por você, fica do lado do teu pastor. Me permitam falar aqui? Não seja burro. Não seja criança, não seja nenê na fé. Não pense que na outra igreja não tem problema. Todas têm problemas. E se você não aprender a ser uma ovelha fiel, o rebanho nunca vai multiplicar. O problema das ovelhas é que elas ficam pulando de cerca em cerca, cerca em cerca. Operação do erro. Não deixe mais o espírito do anticristo entrar na tua vida. Não deixa mais o espírito do erro te enganar com mentiras. Volta para a tua igreja. Seja fiel onde Deus te chamou. Lembra do teu batismo? Eu prometo ser fiel ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à minha igreja e ao meu pastor. O que você está fazendo? Quebrou todos os teus votos? É isso que você vai falar para Deus? Ou você vai chegar naquele grande dia e vai dizer, Senhor, é que veja bem falaram. Deus vai dizer, você vai pelo ouvido, pela boca dos outros? Tem muito crente que me escuta agora, eu encerro o vídeo, que engravida pelos ouvidos, que se deixa ser levado pelo anticristo, pela operação do erro.
Deus abençoe a todos. Se despede o Bispo Ismael Nascimento. Repassem esse vídeo. Mande para pastores, para todos que estão no reino. E vou dizer uma última coisa para finalizar aqui. O próprio Deus diz em João, no capítulo 15, que o ramo que não dá fruto, Deus corta. Tem muito ramo, pastores, que graças a Deus que Deus cortou, vai parar de te dar problema. Quando Deus cortar, deixa que vá. Deus abençoe.